Antes de qualquer palavra ser dita, antes mesmo de fecharmos os olhos para orar, quero te convidar a refletir por um instante. Esvazie seu coração do barulho do mundo e silencie os pensamentos que correm, porque hoje, mais do que uma oração, este é um chamado para despertar. Você já reparou em como sua mente trabalha o tempo todo? Mesmo quando o corpo descansa, ela não para. Pensamos enquanto dirigimos, enquanto lavamos louça, enquanto olhamos para o teto no meio da noite. Mas, o que exatamente temos pensado? E mais importante, isso nos aproxima de Deus ou nos afasta dele? Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que não somos definidos apenas por nossas ações, mas pelas raízes invisíveis do nosso pensamento. Nossos pensamentos moldam nosso humor, nossas decisões, nossa fé e até como enxergamos a Deus. Vivemos em um mundo onde a mente virou uma arena silenciosa. Muitos enfrentam batalhas intensas e ninguém ao redor faz ideia. Às vezes, o maior inimigo não é o problema no trabalho, o diagnóstico difícil ou a crise no casamento. É a voz interior que repete: você não é suficiente, você nunca vai conseguir, Deus se esqueceu de você. Esses pensamentos, quando ignorados, se tornam fortalezas e aos poucos passam a comandar como vivemos, como oramos, como enxergamos o agir de Deus em nossa história. Mas há uma verdade poderosa que precisamos lembrar. Você não foi criado para ser escravo dos seus pensamentos. Se essa mensagem falou com você, escreva: minha mente pertence a Deus, nos comentários e compartilhe essa reflexão com alguém que esteja enfrentando uma guerra silenciosa. Vamos juntos transformar pensamentos em território de paz. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã, nossa mente desperta com a gente. Às vezes, já acordamos lembrando de tudo que temos para fazer. Outras vezes, somos invadidos por lembranças do que aconteceu ontem, conversas mal resolvidas, decisões difíceis, inseguranças sobre o futuro. E enquanto escovamos os dentes, tomamos café ou rolamos o dedo na tela do celular, a mente segue ativa, pensando, avaliando, supondo, sonhando ou temendo. A verdade é que nunca paramos realmente de pensar, mas o que pouca gente percebe é que nossos pensamentos são como sementes. Alguns plantam paz, outros espalham ansiedade. Alguns nos aproximam da verdade de Deus, outros repetem mentiras que ouvimos há anos e já começamos a acreditar como se fossem nossas. A pergunta é: quais pensamentos você tem permitido criar raízes? Eles alimentam sua alma ou drenam sua energia espiritual? Eles te lembram das promessas de Deus ou ecoam o medo que o mundo insiste em espalhar? Muitos de nós enfrentamos guerras silenciosas, lutamos contra pensamentos que ninguém vê. E o mais perigoso é quando esses pensamentos se tornam hábitos invisíveis, fortalezas internas que distorcem a maneira como vivemos, amamos e confiamos em Deus. A boa notícia é que não precisamos viver assim. Deus não nos criou para vivermos reféns de uma mente instável. Ele nos oferece uma saída, uma renovação, um recomeço, de dentro para fora. Talvez o seu maior desafio hoje não esteja nas circunstâncias ao seu redor, mas nas narrativas silenciosas que você tem repetido dentro de si. Porque sim, muitas vezes não é o mundo que nos prende, é a nossa própria mente. Às vezes a maior prisão é formada por frases sutis: você nunca vai conseguir, ninguém se importa, você sempre estraga tudo, Deus está em silêncio porque está distante. E o pior, começamos a tratá-las como verdades. Sem perceber, deixamos essas mentiras se acomodarem dentro de nós, como se fizessem parte da mobília da alma. Mas elas não foram plantadas por Deus. São sementes de medo, vergonha, rejeição, que nos mantêm presos em ciclos de culpa, dúvida e insegurança. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo. A Bíblia nos orienta em Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Essa palavra manter significa fixar intencionalmente, escolher onde e como sua mente vai repousar. Você tem esse poder. Deus te deu isso. Você pode escolher alimentar sua fé em vez do medo. Pode decidir não aceitar todo o pensamento que aparece. Nem tudo que você pensa é verdade.
Nem tudo que passa pela sua mente merece sua atenção. Você é filho de Deus, e a sua mente foi criada para refletir isso, não para te sufocar com mentiras, mas para te alinhar com o céu. Se você está pronto para romper com esses pensamentos que não vêm de Deus, escreva nos comentários: a verdade de Deus é o que me define. Que hoje você decida pensar como alguém livre. Você já se sentiu cansado, sem nem saber por quê. Como se estivesse lutando o dia inteiro mesmo sem sair do lugar. Isso acontece quando a guerra que travamos não é visível aos olhos, mas é real. E acontece dentro da nossa mente. Segundo Coríntios 10, 4, 5, nos revela uma verdade poderosa. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso quer dizer que a nossa mente é um campo de batalha, mas nós não estamos desarmados. Deus já nos entregou as armas certas para vencer: a sua palavra, o poder do Espírito Santo, a verdade que liberta, a fé que resiste e a oração que transforma. Quando o inimigo sussurra: você não vale nada, a palavra declara: você foi feito de modo maravilhoso. Quando o medo grita: isso nunca vai melhorar, Deus responde: não temas, porque eu estou contigo. Quando a culpa tenta te prender, Jesus lembra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que lutamos, com a verdade, não com argumentos humanos ou tentativas de controlar tudo. E essa batalha começa com uma simples decisão: não aceitar como normal aquilo que Deus nunca disse que é seu. Se você crê que Deus te capacitou para vencer até os pensamentos mais sombrios, escreva: eu luto com a verdade de Deus. Que a sua mente seja fortalecida com a paz que vem do alto. Há pensamentos que são tão silenciosos que mal percebemos que estão ali. Mas mesmo sendo silenciosos, eles moldam nossa visão do mundo, das pessoas, de Deus e de nós mesmos. Muitos desses pensamentos não são escandalosos. Eles não gritam, eles sussurram. Eles dizem: você não merece ser feliz. Você é um fardo. Você nunca vai mudar. E com o tempo, essas ideias vão se misturando à nossa identidade, como se fossem parte de quem somos. Mas não são. Esses pensamentos não vieram do céu. Eles cresceram na escuridão, longe da luz da palavra. E é por isso que precisamos de discernimento. Precisamos orar com coragem e dizer: Senhor, mostra o que tenho pensado que não vem de ti. Ilumina minha mente. Expõe as mentiras que me acostumei a aceitar como verdades. Às vezes, não estamos lutando contra o futuro, nem contra o passado, mas contra uma mentalidade que nos limita. Por isso, Jesus quer te libertar, não apenas de situações externas, mas da prisão interna que tem drenado sua esperança. Ele não veio apenas para curar o corpo, mas para renovar a mente. Ele quer trocar o caos interior por clareza, a culpa por graça, o medo por paz. Se essa palavra falou com você, comente: Senhor, ilumina minha mente com tua verdade. Que todo pensamento escondido nas sombras seja revelado pela luz do Espírito Santo. Você já percebeu como certos pensamentos se repetem dia após dia, quase como um roteiro invisível? Eles aparecem nos momentos de silêncio, nos instantes de dúvida, nas madrugadas inquietas. E aos poucos criam um padrão, um jeito automático de ver a vida, de se enxergar, de reagir. Talvez você tenha aprendido a esperar o pior. Talvez você ache mais seguro não se iludir. Talvez você até repita promessas de fé com a boca, mas o coração ainda espera o fracasso. Isso não é falta de espiritualidade. É cansaço de quem tem vivido refém de pensamentos antigos. Mas há um caminho novo. Romanos 12:2 nos convida: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus não quer só mudar sua situação. Ele quer transformar sua forma de pensar. Ele quer ensinar você a filtrar cada pensamento, a identificar o que vem do céu e o que veio da dor, da comparação, do trauma, da mentira. Ele quer te ensinar a acordar e perguntar: Senhor, o que o Senhor diz sobre mim hoje? Essa voz que estou ouvindo, parece contigo ou parece com o acusador? Porque a voz de Jesus é diferente. Ela corrige com graça, guia com firmeza e nunca, nunca te paralisa com medo ou vergonha.
Se você deseja começar esse novo padrão de pensamento, escreva: Senhor, transforma minha mente todos os dias. Que a renovação comece hoje, suave, constante e profunda. Em meio a tantas vozes que disputam nossa atenção, notificações, opiniões, comparações, críticas, existe uma que deve ser a mais clara e constante: a voz do bom pastor. Jesus disse, em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas a pergunta é, qual voz você tem escutado com mais frequência? A voz que diz que você falhou ou a que diz que você é perdoado? A que acusa ou a que acolhe? A que cobra perfeição ou a que oferece graça? Muitas vezes estamos tão acostumados com o tom da vergonha, do medo ou da comparação que confundimos essas vozes com a voz de Deus. Mas o Senhor nunca fala com desprezo. Ele não manipula, não apressa, não condena os que se aproximam com o coração sincero. Ele fala com firmeza, sim, mas sempre com amor. Por isso, é urgente aprendermos a reconhecer quem está falando dentro da nossa mente. O inimigo fala para nos aprisionar. A carne fala para nos iludir. Mas o Espírito Santo fala para nos libertar. Se queremos ter uma mente renovada, precisamos silenciar as vozes falsas e abrir espaço para ouvir a verdade que vem do céu. E essa verdade não apenas nos informa, ela nos transforma. Se você deseja ouvir mais a voz do Senhor do que a voz das dúvidas, escreva: Fala, Senhor, tua verdade é o que eu quero ouvir. Que essa seja a sua oração ao longo do dia, em cada decisão, em cada pensamento. E se sua mente deixasse de ser um campo de batalha, para se tornar um altar, um espaço onde, em vez de dúvidas, habita a presença, em vez de ansiedade, reina a paz, em vez de pensamentos acelerados, há silêncio e reverência. A Bíblia diz em Filipenses 4:7, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, ela é fruto da presença. É o tipo de paz que não faz sentido, justamente porque vem do céu. Mas para que essa paz nos guarde, precisamos preparar lugar. Não dá para acolher a paz de Deus enquanto alimentamos pensamentos tóxicos. Não dá para convidar o Espírito Santo para reinar se insistimos em manter mentiras antigas assentadas no trono. Por isso, hoje o convite é: faça da sua mente um lugar onde Deus se sinta em casa. Encha seus pensamentos com louvor. Permita que a palavra seja o filtro pelo qual você interpreta tudo. Deixe que a presença de Deus vá limpando, reorganizando, purificando cada canto mental onde se escondem mágoas, medos e mentiras. Deixe a sua mente respirar a atmosfera do céu. Se você deseja que sua mente se torne um lugar onde Deus habita, escreva: Senhor, faça da minha mente um lugar de paz e adoração. Que sua presença transforme o caos em um santuário silencioso e cheio de luz. Existem pensamentos que não são apenas passageiros, são caminhos, trilhas mentais que já percorremos tantas vezes que viraram rotas automáticas. Por isso, quando surge um problema, corremos para o velho medo. Quando ouvimos um não, corremos para a rejeição. Quando somos criticados, buscamos abrigo na culpa. Esses caminhos foram construídos ao longo do tempo, mas aqui está a boa notícia: eles podem ser reconstruídos. Com a ajuda do Espírito Santo, é possível romper ciclos antigos e pavimentar novas estradas de pensamento, fundamentadas na verdade, na graça e na esperança. Talvez você pense: mas eu sou assim desde sempre. Ou, já tentei mudar tantas vezes. Mas a palavra de Deus não nos chama para tentar, ela nos chama para crer. Crer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Crer que os pensamentos podem ser levados cativos. Crer que é possível pensar como alguém livre. Mas isso exige intencionalidade. Envolve observar seus pensamentos e perguntar: isso vem de Deus? Essa ideia me aproxima ou me afasta da verdade? Esse pensamento me paralisa ou me impulsiona em direção à fé? Com o tempo, aquilo que era automático será interrompido. E no lugar de caminhos de medo, você caminhará sobre trilhas de confiança. Se você crê que Deus está te conduzindo por um novo caminho de pensamentos, escreva: eu não sou mais refém dos velhos ciclos. E esse seja o marco de uma nova jornada. Mente renovada, vida transformada.
Chegamos ao momento mais importante, a entrega, não apenas das palavras, mas do coração e da mente. A mente que tantas vezes foi campo de batalha, agora é altar de adoração e rendição. Você pode não entender todos os seus pensamentos, nem controlar todos os sentimentos que surgem, mas pode entregar tudo isso a Deus, confiando que Ele é fiel para cuidar de cada detalhe. Na oração, abra suas mãos para Ele. Senhor, eu te entrego minha mente, os pensamentos claros e os confusos, as dúvidas e as certezas, os medos e as esperanças. Cuida de tudo isso, porque só em Ti encontro descanso. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo caminha contigo, guiando, consolando e renovando, e a palavra é seu escudo e espada nessa batalha diária. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Confie, entregue e viva na liberdade que só Jesus pode dar. Se essa oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. E se precisar de oração especial, escreva aqui. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você hoje e sempre.